Nessa videoaula eu vou trazer um termo para vocês, que vocês geralmente ouvem no contexto da tecnologia da informação e ele está presente principalmente na área de análise de dados, que é o Big Data. E ele geralmente é utilizado com a finalidade de passar pelo processo de análise. Então, no decorrer dessa aula, eu vou trazer o termo do Big Data, de onde ele vem e o porquê de sua importância. De antemão, vocês já podem traduzir o Big Data como um grande conjunto de dados que está por toda parte. Cada ação que a gente realiza, nós deixamos um rastro de dados, seja online ou offline. Nós, seres humanos, deixamos a nossa pegada informacional desde o início dos tempos, desde as antigas civilizações. E com a rápida digitalização, com o advento da internet dos últimos 30 anos, agora é muito mais fácil guardar de forma efetiva todos os tipos de dados. Então, onde é que entra o Big Data? Se a gente considerar apenas o mundo online, existem bilhões de usuários ativos na internet em todo o mundo, cada um deixando o seu próprio rastro de dados complexos. E é exatamente a isso que o Big Data se refere, aos enormes volumes de dados não estruturados que são gerados a cada minuto de cada dia. Ao contrário dos dados pequenos, o Big Data ele vem com grandes desafios, mas se bem aproveitado, ele fornece um valor incalculável, principalmente na área de análise. Mais para frente a gente vai entender o porquê dele ser tão importante nessa área. O termo Big Data ele surgiu na década de 90, mas somente no início dos anos 2000 é que ele se popularizou. Isso devido à presença das mídias sociais, onde a gente acabou gerando grande volume de dados o tempo todo e de forma muito rápida. Essencialmente, o Big Data se refere a isso. Grandes volumes de dados que são muitíssimos rápidos e geralmente muito complexos para serem processados usando métodos tradicionais. Mas o quão grande, o quão rápido é o Big Data? Para a gente entender um pouco mais sobre isso, em 2001, um cara chamado Douglas, que é especialista de dados, ele apresentou os 3 V's do Big Data, que o caracteriza e o diferencia dos dados comuns. E esses 3 V's representam o volume, a velocidade e a variedade. Então, quando a gente fala de Big Data, a gente está falando de grandes volumes de dados quase que incompreensíveis. Como vivemos num mundo sempre conectado, significa que as empresas, literalmente, elas estão sempre inundadas de dados, isso porque elas fazem questão de coletar todos os dados, uma vez que elas entendem a importância dele. Então, cada pessoa que usa um dispositivo conectado, que navega na internet ou que usa mídias sociais, ele gera o seu próprio fluxo de dados e do ponto de vista comercial, é interessante as empresas capturarem esses dados e utilizá-los. Portanto, a velocidade do Big Data refere-se simplesmente à velocidade absoluta com que os dados são gerados e coletados. Variedade. O Big Data não é apenas enorme volume incrivelmente rápido, mas também vem de inúmeras fontes diferentes. Isso é, em parte, o que torna o Big Data tão complexo. Ele vem de dados de vídeo, texto, imagem, dados de áudio, dados em tempo real e muito mais. E, portanto, como ele vem de diferentes fontes, ele requer diferentes tipos de tratamento. Existem 3 principais fontes de onde vem o Big Data, que são através dos dados sociais, dos dados de máquina ou dos dados transacionais. Os dados sociais são todos e quaisquer dados provenientes de plataformas de mídias sociais, como o Facebook, o Twitter, o Instagram, e geralmente inclui curtidas, tweets, comentários, imagens, links, basicamente qualquer coisa que possa ser compartilhada publicamente nas mídias sociais. As empresas usam dados sociais para criar campanhas publicitárias direcionadas, como aqueles anúncios que a gente costuma ver no Instagram. Dados de máquina são gerados por computadores, aplicativos, dispositivos ou qualquer tipo de máquina que possa ser programada.
Os dados de máquina são gerados automaticamente, sem o envolvimento direto de um ser humano. Por exemplo, por meio de sensores em dispositivos médicos, radares de velocidades instalados na estrada, carros inteligentes, instalações financeiras e satélite. Ao mesmo tempo, se você analisar um conjunto de dados para fazer previsões ou cálculos secundários, isso também seria considerado dados gerados por máquina. Os veículos ou carros autônomos são um novo exemplo de grandes geradores de dados realizados por maquinários. E, por fim, os dados transacionais, que podem ser melhor descritos como informações que documentam uma transação entre duas partes, seja uma organização ou indivíduo. Nesse caso, uma transação ela não precisa necessariamente ser financeira, ela é de qualquer tipo de troca, de acordo ou transferência que ocorre. Alguns exemplos comuns de dados transacionais incluem o recibo ou a fatura de uma compra, por exemplo, um registro informando que o cliente devolveu um item, a retirada de um dinheiro de uma conta bancária, uma reserva de quarto de hotel ou até mesmo um cliente se inscrevendo em uma lista de e-mail. É importante a gente observar que os dados transacionais sempre contêm um elemento baseado em tempo, por exemplo, uma data. Portanto, eles se tornam menos relevantes com o tempo. O Big Data é extremamente variado e ele vem de diferentes fontes, e devido a isso ele acaba assumindo diferentes formatos ou estruturas. Saber a estrutura dos dados é importante porque isso determina como é que esses dados serão coletados, processados, analisados e até mesmo armazenados. A gente pode classificar o Big Data em 3 categorias, e nessa videoaula a gente vai ver 2 delas. A terceira a gente não vai ver porque ela acaba englobando as 2 primeiras e tende a ser um pouco mais complexa. Primeira categoria é os dados estruturados, que são aqueles organizados e representados com estrutura rígida, a qual foi previamente planejada para armazená-los. É o tipo de Big Data mais fácil de trabalhar, porque não requer muita preparação antes de poder ser analisado. Vocês podem pensar em dados estruturados em termos de linhas e colunas organizadas, que vocês podem ver, por exemplo, em uma planilha do Excel. Então, os dados estruturados, ele inclui coisas como datas e horários, número de telefone, nome de clientes, endereços de e-mail, preços de produtos e etc. Esse tipo de dados representa 20% de todo o Big Data. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, retirado daquele formulário que vocês responderam quando foram fazer a inscrição. E esse daqui é um pouco mais próximo que a gente pode, que eu consegui trazer aqui. Então, trouxe um exemplo do que é dado estruturado. Eu retirei do formulário de inscrição que vocês tiveram que responder. E é exatamente isso, a gente pode representar por linhas e colunas, onde cada coluna tem um certo padrão. Então, por exemplo, a coluna matrícula só tem somente números. A coluna número de celular também somente números. Acabou tendo outros símbolos, mas o foco aqui é em número, não em letra. Ninguém vai colocar uma letra no telefone, né? A não ser que seja por engano. E em determinados formas de cadastro, isso nem é possível fazer porque já foi definido que só pode ser aquele tipo de caractere, por exemplo. Aí nas outras colunas a gente pode ver, por exemplo, as 2 últimas só letras e aqui eu trouxe um exemplo do que seriam dados estruturados, que é aqueles em que a gente pode ver eles no planilha do Excel, através de nas linhas, nas colunas, a gente observa um determinado padrão. Então, cada coluna ela tem uma certa semelhança. Por exemplo, na coluna matrícula, a gente conta somente números. Na coluna do número de celular, mais uma vez, a gente conta somente números. Tem os símbolos aqui, mas o foco é nos números. Ninguém vai digitar letra no campo de matrícula ou número celular. Isso pode até ocorrer, mas geralmente quando são rigidamente programados, não tem como colocar qualquer outro caractere que não o previsto ali, porque senão dá erro. Simplesmente o campo não aceita.
Outros tipos de dado são os dados não estruturados. Enquanto os dados estruturados eles possuem estrutura fixa, os não estruturados eles possuem estrutura flexível e dinâmica, ou seja, sem estrutura. O exemplo mais comum disso é um documento ou um arquivo. Pense em um arquivo feito em um editor de texto. Vocês podem adicionar quanto texto quiser, sem se preocupar com os campos e com as restrições. O arquivo pode conter também imagens, gráficos, fotos, tudo misturado com texto. As imagens, assim como os vídeos ou os arquivos de áudio, são também exemplos de dados não estruturados. Assim é fácil a gente concluir, por exemplo, que as redes sociais elas possuem um enorme volume de dados não estruturados e esses tipos de dados eles representam 80% de todo o nosso Big Data. Os dados não estruturados eles vão incluir, como eu falei, arquivo de texto, arquivo de áudio, arquivo de vídeo, imagens, gravações de câmera e etc. Aqui, outro exemplo do que vem a ser dado não estruturado, que são os arquivos de vídeos e os arquivos de texto, por exemplo, que eu compartilho com vocês. E vocês podem ver que nesses arquivos de texto eu coloco um PowerPoint, eu coloco tanto texto quanto imagens, quanto gráficos e no único arquivo eu posso misturar vários formatos sem problema nenhum, porque esse tipo de dados, eles aceita a mistura, eles tendem a ser mais flexíveis, então aceitam os diferentes tipos de dados ali presentes. Diferente dos dados estruturados, que ele tende a seguir um padrão, os dados não estruturados, ele permite vocês misturarem tudo. Mas qual o valor real do Big Data? Então, ele por si só ele não é muito valioso, mas ele possui um grande potencial. Quando a gente fala no valor do Big Data, estamos, na verdade, falando sobre o valor da análise sobre esse grande volume de dados. A análise desses dados é um conjunto de tecnologias que vão transformar esse amontoado de dados em algo realmente significativo. E para isso vai utilizar modelos de análise do tipo preditivo, por exemplo, que vai conseguir prever certos padrões e tendências e, por fim, vão nos dar alguns insights do que está funcionando bem, do que não está indo tão bem e do que pode funcionar bem no futuro. O Big Data e a análise do Big Data pode ajudar as empresas a obter uma segmentação de público mais precisa, por exemplo, permitindo oferecer produtos e serviços mais personalizados. Isso vai fazer com que o cliente ele tenha uma maior satisfação. Pode ajudar a descobrir novos fluxos de receita em potencial. Então, por exemplo, pode identificar a necessidade de um determinado produto ou serviço, se antecipando da concorrência. Pode cultivar a transparência e eliminar silos entre diferentes departamentos. Então, por exemplo, pode usar os dados para entender qual é o público-alvo e ajudar a alinhar o marketing com aquilo. Então, aumentando assim o número das suas vendas e fazendo um atendimento ao cliente mais personalizado. É importante que a gente coloque em mente que o verdadeiro valor do Big Data, ele depende de como é que ele é analisado, onde os insights são aplicados e em que escala. O Big Data, ele acaba sendo insumo para uma boa análise de dados, mas ele sozinho, ele não tem muito significado, ele não tem muito sentido, ele não acaba não tendo muito valor. Por enquanto, ficamos por aqui. Obrigado e até